Olá, bom dia. Temos um dia especial hoje, novamente, no mês de abril. Vamos daqui a pouquinho estar com Ricardo Trajano. Ricardo Trajano, que é um sobrevivente de um desastre aéreo. E ele vai contar para nós as suas experiências. Ricardo já está aqui, deixa eu adicionar ele. As suas experiências. Tenho certeza que vai ser uma manhã incrível, início de manhã incrível e também uma oportunidade de aprendizado. Bom dia, querido. Tudo bem? Deixa eu Prazer estar ajeitar aqui. contigo aqui ao vivo, tomar um café com você. Igualmente. Tomando café numa xícara que agora desaqueceu, mas ganhei de presente de uma moça que eu conheci no Instagram. É aquela menina que foi fotografada num campo de concentração. E aí nós estamos falando sobre viver, né? Eu digo, quanta oportunidade tem aqui nessa live hoje? Quantas pessoas não sobreviveram a várias coisas? E você, que é um sobrevivente, vem aí nesse momento tão necessário. Eu tenho falado muito sobre fé, sobre esperança, nesse canal que é sobre mente, sobre genealogia, sobre psicogenealogia, de que estamos vivendo tempos de esperançar, né? E esses dias me deparei com a tua história, eu confesso que não conhecia, não tinha tido a oportunidade de ver a pessoa incrível que você é e da tua história, e isso me moveu grandiosamente, porque eu sou neta de sobreviventes, porque não sobreviventes como você no desastre aéreo, mas eles sobreviveram à perseguição dos judeus e eu estou aqui hoje graças à coragem brava desses meus avós que tiveram a audácia de atravessar o mar, um oceano, vir para um país completamente desconhecido, para que eu hoje estivesse aqui conversando contigo. Então, eu acho que essas histórias elas merecem ser contadas e elas merecem ser revisitadas a qualquer tempo. E sei que você palestrou num TEDx também. Convido as pessoas, então, também a assistir depois o pouco mais da história do Ricardo. E eu sei que você já contou inúmeras vezes a tua história, Ricardo, mas nós aqui estudamos muito a simbologia, estudamos muito essa conexão com o espiritual. E agora eu estava coletando uns dados teus, e eu estava olhando aqui o número de sobreviventes, né? Aliás, o número de mortos e o número de sobreviventes. E foram 123 mortos. E fiquei aqui refletindo, Ricardo, na sequência de Fibonacci. A gente estuda muito isso, né? Então, a sequência de Fibonacci, ela começa com 0, 1, 1, 2, 3. E o que que é essa sequência de Fibonacci? Nada mais é do que uma visão da numeração da criação do mundo, né? Deus, do zero veio Deus, que é um, e aí é criado o homem, a mulher e a família. Um, dois, três. E você foi o único passageiro, né? Sobrevivente desses 123 na data do dia 11. Então, estava olhando aqui o dia 11 também é um número poderoso que traz poder, intuição, bravura, sucesso em aventuras destemidas. E o teu nome, que nós olhamos a decodificação do nome para entender o propósito da alma, o teu nome significa forte, corajoso, poderoso, forte comandante, né? Uau! Que honra estar com você. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a tua vida. Com certeza você já tem inspirado muitas pessoas ao redor do mundo. E é uma maravilha estar contigo aqui hoje. Quero te ouvir, né? Ouvir que lições você tirou de tudo isso, o que que você tem para nos contar. Depois quero te fazer algumas perguntas mais aqui, de curiosas que eu fiquei. Ô, Letícia, achei muito interessante esse 1, 2, 3 aí que você falou. Muito interessante. O número 11 também. E, poxa, é um prazer estar aqui presente, poder falar com você, da gente contar um pouco das nossas passagens, das nossas reflexões, né? E são reflexões minhas, na verdade, mas quem sou eu para falar que as pessoas tenham que ter esse tipo de reflexão ou não? Mas eu vou falar uma coisa muito minha, muito pessoal,
E aconteceu aos 21 anos. Eu estudava engenharia e o meu sonho era conhecer Londres. Era a minha primeira viagem internacional e aí aconteceu esse acidente. Era um Boeing 707 da Varig, na ida, né? Eu estava indo, partia do Rio, fazia uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. E na época, na minha faculdade, quando aconteceu o acidente, eles imediatamente colocaram no mural da minha faculdade um comunicado com uma tarja preta, dizendo o seguinte: comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig ocorrido em Paris no último dia 11 de julho. E os jornais já tinham publicado a notícia, rádio, televisão, e foi essa notícia que a minha família recebeu, né? E foi uma tragédia. Foram 123 mortes, como você falou, e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando o meu sepultamento e a minha mãe é mãe, né? Por motivos não racionais, não acreditava. E os meus amigos indo lá em casa, um clima terrível, e eles cutucando um para o outro, falando assim: mas a mãe do Ricardo não quer cair na real, Ricardo morreu. E aí, eu costumo dizer que eu estou no lucro e no crédito da vida, Letícia, há muitos anos, sabe? Eu não apenas sobrevivi, eu comecei a pensar muito nos meus relacionamentos e principalmente nos valores de vida. E aí, enfim, era um voo tranquilo. Quando eu fui escolher o meu lugar, eu fui o primeiro a chegar no aeroporto. Eu super ansioso. Para você ter ideia, o avião saía às 11h30 da noite, eu cheguei lá às 5h30 da tarde. Nossa Senhora! Fui o primeiro passageiro a chegar lá e naquele tempo você escolhia o seu lugar no balcão. E eu andando lá para o balcão, sempre pensava e lia que quando acontecia um acidente aéreo, a traseira, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida. Olha que coisa. Eu escolhi lá Eu atrás. sempre leio isso também. Assim como no ônibus, a gente deve sentar atrás do motorista, porque Pois a tendência é a proteção, né? Pois é. E foi isso que aconteceu. Eu fui na penúltima fileira, fileira 27, o voo tranquilo, faltando 5 minutos para chegar em Paris. Começou uma fumaça pequena atrás de mim, na projeção do toalete. Do meu lado, o avião lotado. Do meu lado, haviam 2 poltronas vagas, que depois eu posso até comentar um caso que aconteceu muito Eu interessante quero sobre que as tu comentes, poltronas. porque eu vi numa outra live, achei incrível essa história, porque a gente olha muito na questão da sincronicidade do Jung, né? Claro, Jung conceitua isso que, para mim, sinceramente, Ricardo, é providência divina, né? Mas para quê? Que aqueles 2 lugares não foram ocupados. Acho incrível você Exatamente. contar depois. E aí começou uma fumaça pequena, todos ali à minha volta, os passageiros com cinto de segurança, eu também, e o comissário lá tentando apagar, uma coisa pequena, boba. E eu, por puro instinto, não sei te explicar o porquê, tirei meu cinto ali imediatamente. Eu já tinha visitado a cabine 2 vezes durante o voo. Você vai me chamar de louco, mas eu adoro avião até hoje. Olha. E aí, nessas idas e vindas, eu conheci até uma menina, uma graça, ela foi lá conversar comigo, a Rita, de 19 anos, que também mais tarde eu vou falar sobre ela. E aí, de repente, eu tirei meu cinto e fui andando para frente, todos os passageiros ficaram com cintos, devia estar achando, pô, esse cara deve estar indo lá no outro banheiro, deve estar apertado, enfim. E quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário-chefe falando: senhores passageiros, fiquem tranquilos e tal, nós estamos resolvendo um problema lá atrás, permaneçam com cinto, daqui a 5 minutos estaremos chegando no aeroporto de Orly, em Paris. Quando ele me viu, ele me deu uma bronca. Eu vindo na direção dele, ele falou: garoto, volta para o seu lugar, cara, você está fazendo o que aqui? Você não está vendo que o avião está chegando? Volta imediatamente para o seu assento. E eu olhei para a cara dele, assim, em fração de segundos. As coisas que ele falava comigo ecoavam no meu ouvido, não tinham o menor significado para mim, e por puro
impulso, até mesmo uma força divina, sabe, Letícia, fez com que eu seguisse em frente, sem jamais pensar em voltar para o meu assento. Eu, na verdade, eu desobedeci, eu transgredi a ordem dele, né? O Isso é tão Dalai Lama importante. fala uma... Por favor, pode Não, falar. eu só queria completar que o Dalai Lama fala uma frase super interessante: aprenda as regras e quebre algumas. E foi isso que aconteceu Perfeito. comigo. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu estava aguardando esse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas regras. De muitas regras. Fique em casa, coloque a máscara, não faça isso, Exatamente. faça aquilo. Muitas regras. E como a gente estuda a mente humana e principalmente as emoções, nós somos um grupo, eu criei um grupo chamado PROSA, que chama Promotores de Saúde. E nós entendemos que nós precisamos, e esse é um dos motivos de você estar aqui, porque eu acredito que a gente precisa hoje, no tempo atual da pandemia, promover saúde para as pessoas. E promover saúde, o que é? É capacitar o indivíduo corpo, mente e espírito, né? Dar aquela fagulha de fé. E depois eu quero falar um pouco também, vou aguardar você falar do teu tempo de internação. Mas estamos vivendo tempos de muitas regras, onde algumas verdades absolutas estão sendo colocadas, né? Olha, é assim ou é assado, e aqui a gente não está negando nem uma corrente nem outra. Mas a ciência tem mostrado historicamente, né? Se não fosse Galileu Galilei discutir alguma coisa pré-formatada, a gente ainda acreditaria que a Terra seria o centro do universo. Então, esse movimento de descumprir as regras, que com certeza, para mim, assim, tem muito de uma iluminação divina, né? Que fosse contra toda uma regra, todo um procedimento de segurança, e você mostrou que está aqui vivo por conta de descumprir essas regras e por ouvir o teu coração. Então, eu não acredito muito nas verdades absolutas e num manual de instruções, né? A gente foi feito para trabalhar com a nossa intuição e para talvez, não no sentido do romper, mas no questionar algumas regras. A gente só evolui com isso, né? E você está vivo por ter descumprido regras. Como que é isso para você? Como você olha essa coisa do descumprir regras? Você sempre foi assim? Porque pelo que eu vi, você é um cara ativo, vívido, alegre, intenso, né? Como é essa coisa dos descumprir regras e como você vê, como você está vendo hoje o hashtag Fica em Casa? Eu acho meio complicado. Eu confesso que eu acho que a gente tem que quebrar certas regras, exatamente como você falou. Intuição, eu acho que é muito complicado isso. Eu acho que a gente tem que ter isso dentro da gente, tem que ter essa chama dentro da gente, tem que... As pessoas falam muito sobre destino. A gente ficaria a manhã toda falando sobre o destino. Existem dois pontos, eu vou resumir rapidamente sobre o destino. As pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado, ok. São aquelas pessoas que acham que deixa a vida me levar, ok, tudo bem. Mas eu sou favorável ao segundo ponto, que nós, aí que vem isso que a gente está falando, nós somos capazes de mudar o nosso destino a qualquer momento, através das nossas escolhas, através das nossas decisões. Essa pessoa que acredita no primeiro ponto, já acha que já nasceu com destino traçado, fala para essa pessoa ficar em casa, então, de bracinhos cruzados, esperando as coisas caírem do céu. E quando ela vai na rua, atravessar a rua, ela olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Poxa, se ela já nasceu com o destino traçado, para que ela vai olhar? Sim, claro. O velho Shakespeare já dizia uma coisa muito interessante. O destino é que embaralha as cartas, mas somos nós que Exato, jogamos. Então perfeito. eu acho que a gente tem que ter esses momentos de decisões e escolhas e não ficar quieto esperando aquela regra, esperando aquelas coisas acontecerem, que é exatamente o que você falou. Eu adorei a tua frase. Eu sou protagonista da minha história. Uau!
contra contra no bom sentido, né, numa situação completamente desfavorável e historicamente onde talvez ninguém sobreviveria, tá aí o Ricardo, né? Aqui, esse homem forte, forte comandante, mostrando pra gente que a gente pode e deve ser protagonista da nossa história. E aí a pergunta é, né, para que você sobreviveu, Ricardo? Olha, Letícia, eu não tenho muita explicação, sabe? Eu só sei que a minha ficha caiu no dia que eu jamais pensei em fazer palestras. Jamais. Aí vem uma série de coisas que eu vou falar depois para você, mas há 3 anos atrás, quando uns meninos aqui fizeram uma reportagem comigo da revista Ernesto, aqui, eu moro em Belo Horizonte, eu sou do Rio, mas moro aqui há 25 anos em Belo Horizonte. Os meninos me chamaram para fazer uma reportagem na Número 1, uma revista muito bacana, que sai de 3 em 3 meses. E eles falaram, poxa, Ricardo, a reportagem ficou tão bacana, a gente vai fazer o lançamento em São Paulo e a gente gostaria de que você fosse lá no lançamento. Eu falei, com o maior prazer. Não, você não está entendendo, a gente quer que você vá e faça uma palestra. Eu falei, mas palestra? Jamais pensei nisso. Eles falaram, Ricardo, a gente que fala isso para você, você ficou 3 meses no CTI, entre a vida e a morte, você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. E eu fiquei balançado ali, não sabia o que ia falar. No dia seguinte liguei para eles, olha que eu durmo bem, aquela noite eu não dormi bem. E aí falei, olha, eu topo, mas eu não tenho traumas, sabe, Letícia? Graças a Deus, mas nunca sonhei com esse acidente. Mas eu cheguei para eles e falei, gente, eu não sei qual vai ser minha reação falando para as pessoas, não sei. Não sei o que eu vou falar. Enfim, que bom, Ricardo, nossa, você vai ter meia hora para falar, vai ser 10 horas da manhã num domingo, lá em São Paulo. E aí eu adorei, porque eu falei 10 horas da manhã, não vai ninguém, vai ser ótimo, eu vou ficar falando lá para 1, 2 gatos pingados. E acontece que chegou lá, tinham 150 pessoas, eu fui sem roteiro, eu não levei nada. E aí comecei a Levou a tua falar. história. Levou a tua história, que é incrível. Comecei a falar timidamente, e aí no final a garotada veio falar comigo, tinha umas 150 pessoas, e chegou um garoto magrinho, devia ter uns 20 anos, falou, puxa, Ricardo, eu sofri um acidente há 6 meses atrás, rodoviário, várias pessoas tiveram ferimentos graves, algumas morreram, eu infelizmente não sofri nada grave, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar, foi muito bom para mim. Letícia, quando ele falou isso, caiu uma ficha enorme na minha frente. Eu falei, gente, eu tenho uma missão. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Se eu estou ajudando uma pessoa aqui, já valeu para mim. Já ganhei o meu dia, o meu mês, já ganhei o meu ano. E aí começou essa história de fazer essas palestras. Maravilhoso. E nesse tempo, quando você diz assim, eu li, né? Você ficou 52 dias no CTI na França, não sei se foi mais ou menos, li em uma das reportagens, e ficou mais 30 dias. Então, realmente 3 meses, né? Dentro de uma UTI. Não. E no teu depoimento, e por que eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque nós estamos vivendo hoje um tempo onde muitas pessoas estão internadas, né, em função do Covid. E as pessoas estão com muito medo, e nós, dentro desse conceito que eu te falei, da salutogênese, nós acreditamos que capacitar o indivíduo, né, nessas outras dimensões e trazer alegria, e trazer um equilíbrio, e trazer harmonia para as pessoas, é um fator determinante e importante para você restabelecer a saúde delas. E muito se tem, talvez, ainda a parte de saúde tem pouco conhecimento em relação à dimensão do indivíduo, às dimensões do indivíduo. E pela tua palavra, não sei na tua concepção espiritualista, né? Quais são as tuas caminhadas? Eu penso que muitas e muito abertas. A gente tem a nossa dimensão espiritual. E quando a gente está numa UTI, quando a gente está em coma, né? Sabemos que a alma ou o espírito não se desconecta do corpo, né? Tá tudo conectado. Então, muitas pessoas que estão entubadas,
estão tratando apenas alguns corpos, né? E é tão importante a gente trazer esse assunto à baila, dizendo que, opa, peraí, só um pouquinho, não é porque a pessoa está entubada ou está em coma que ela não está percebendo, porque o movimento da mente, da alma é isso, é percepção e é sensação, que nós poderíamos estar fazendo muitas coisas por elas, né? N coisas. Durante uma visita, e aí você fala uma coisa muito interessante sobre o estetoscópio, né? Sobre a música, do quão importante é você ouvir música para o teu restabelecimento, principalmente a música que você gosta. Então as pessoas dizem assim, como eu posso ajudar alguém que está na UTI, alguém que está acamado? Às vezes botar uma música é importante, cantar uma música, tocar, orar, fazer um reiki, não importa. Mas eu queria que tu desse um depoimento para as pessoas do quão importante foi o movimento da tua família e como isso fez sentido na tua recuperação, dessa força diária que tu recebia dos teus parentes através de cartazes, dizendo você vai sair dessa, porque são inspirações para as pessoas que estão com seus parentes acamados hoje. Eles às vezes pensam assim, o que eu posso fazer por ele? A área médica já está fazendo tudo. Será que isso é tudo? Será que a família não pode fazer mais algo? O que foi importante para você? Nossa, esse lado espiritual, nossa, foi muito importante para mim. Eu, quando o avião, na verdade, ele fez um pouso forçado, né? Não dava tempo de chegar no aeroporto. Eu estava lá na frente, em pé, depois caí, senti, depois eu quero falar sobre esse assunto, eu senti a morte me abraçando, me despedindo da vida, um flashback, eu vou morrer. Me veio calma também ao mesmo tempo, não sei te explicar como isso veio. Do meu lado, os comissários estavam morrendo, eu não enxergava um palmo na minha frente, fumaça negra, câmara de gás dentro do hospital, dentro do avião, e todos os passageiros morrendo sentados nas poltronas. E aí eu fiquei ainda 10 minutos dentro daquela fornalha, depois que o avião fez o pouso forçado, e essa aqui é a foto do meu avião, é a capa do livro, Caixa Preta. Uau, uau. E essa foto aqui, eu estava estirado, essa escada dos bombeiros, eu estava nessa porta dianteira, o primeiro corpo era o meu, atrás de mim tinham vários comissários mortos. O sujeito subiu ali para me retirar, pensando que eu estava morto, viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero, 10 minutos eu estava chegando no hospital. Cheguei sem roupa e me confundiram, meu porte físico, com um comissário, o Sérgio Balbino, que tinha morrido, mas eles pensaram que eu fosse o Sérgio Balbino, e o Ricardo, que era eu, estava morto. E aí, nesse período que eu fiquei 30 horas desacordado, eu me identifiquei, eu pedi um bilhete, é isso que você está falando. Eu estava em coma, mas eu estava ligado, sei lá, por alguma coisa. E aí pedi uma caneta e um papel, e com uma letra de criança, eu me identifiquei aqui, eu coloquei meu nome, é uma letra tremida, com muita dificuldade, escrevi o nome do meu pai, telefone, endereço. Que incrível. E os caras foram na lista de tripulante, porque eu era um tripulante, não achava Ricardo Trajano. E foram na lista de passageiros, apenas para constar, de repente encontra meu nome lá. E os caras ficaram doidos. Mas como que esse cara, passageiro, estava lá na frente, junto com os comissários e todos os passageiros mortos nas poltronas? Os caras não entenderam nada. Infelizmente, ligam para a família do Balbino, dizendo que ele tinha morrido. E lá em casa, um clima terrível, toca o telefone fixo, tá? Não é celular, não. Sim. Eu sou dessa época também. Meu pai atende, olha, nós queríamos comunicar que seu filho está mal, mas está vivo. Então, Letícia, de um velório lá em casa virou uma festa, minha mãe imediatamente levantou do sofá e apontou para todo mundo, eu não falei que meu filho estava vivo. Incrível. E aí, tem esse segundo tempo da história, que foram quase 3 meses de hospitalização, 2 meses praticamente no CTI na França, e eu não entendi absolutamente nada. Quanto ao meu estado físico, as pessoas não me davam uma semana de vida, eu fiquei sabendo isso mais tarde.
Minha primeira radiografia de pulmão era um atestado de óbito, edema pulmonar generalizado, hemoptise, eu expelia sangue, meus brônquios todos infeccionados, eu expelia o sangue envenenado pela boca, enfim, queimaduras muito nas costas, muito profundas, de terceiro grau, os médicos apavorados que eu pudesse infeccionar os rins aqui atrás, eu não teria muito tempo de vida, mas aí vem aquilo, desde os primeiros dias de internação, e já bem debilitado, ô Letícia, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que era um CTI, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais, mas carregadas de um otimismo, de uma energia que me alimentavam enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas aparentemente banais, e que as pessoas pensam que são bobas, como você falou, meus pais faziam cartazes para mim, escreviam frases com caneta pilô, entregavam para a enfermeira me mostrava todo santo dia uma frase diferente. Frases bobas, bobas que eu estou falando agora aqui. Vamos lá, Ricardo, força Ricardo, Ricardo, você vai sair daí logo. Letícia, perdão, eu ficava esperando todo santo dia uma frase dessa. Quando a enfermeira não chegava, era 4h30 da tarde, que ela chegava todos os dias com essa frase. Olha. Ela atrasava 5 minutos, eu já ficava doido, eu ficava ansioso. Cadê a enfermeira? Aí, de repente, ela vinha com aquele cartaz, eu olhava para aquilo. Aquilo era o meu alimento diário. Alimento espiritual. Espiritual, total. Eram frases de fé, energia, esperança. Eu ficava esperando aquelas frases todos os dias para ler aquilo. Isso me alimentava, mas alimentava muito. E da mesma forma as cartas, tá? O papo aqui é meio antigo, porque eram cartas que funcionavam naquele tempo. Lógico. Cartas que levavam 4, 5 dias para você receber. E eu recebia dezenas de cartas diariamente. E o mais incrível disso é que a maioria dessas cartas, a grande maioria, eram de pessoas que eu não conhecia. Eram de pessoas que, até de outros... Eu recebi uma carta de uma menina da Turquia, que eu fui tirar a carta, era um recorte de jornal, que tinha minha foto na primeira página do jornal. E eram mensagens tipo, Ricardo, eu não te conheço, mas quando você sair do hospital, quero te dar um abraço pessoalmente. Letícia... Nossa, Ricardo, quanta gente quer um abraço hoje, depois de sair do hospital? Olha a importância disso. Você fica vendo esse lado. Eu aprendi a ver o lado da moeda. Você está acostumado a ver sempre um lado, esse mundo louco, esse mundo cheio de loucura, de coisas horríveis que acontecem, politicagem, enfim. E você esquece de virar aqui o outro lado e ver o quanto tem de gente afetuosa, gente generosa nesse mundo. Esse lado da moeda, eu vou dar o mesmo exemplo que aconteceu. Eu encontrei com um grande amigo meu, isso tem uns 15 anos, amigo meu de escola, aqueles amigos nossos que a gente tem de escola, principalmente escolas que a gente estudou vários anos, a gente tem uma amizade totalmente diferenciada, fraterna. Por mais que você não veja a pessoa, quando você encontra, é uma festa, sabe? E aí encontrei com ele, que eu não via há muito tempo, no meio da rua, no Rio, uma vez que eu estive lá, e nos abraçamos. Ele falou, Ricardo, eu estava falando de você semana passada com meus amigos, eu gostaria tanto de você contar para mim. E o que aconteceu lá, aquele sufoco que você passou. Esse amigo meu, desde criança, Letícia, sempre teve um lado espiritual intenso. Ele lia muito, desde garoto, escrevia muito, ele era um sujeito diferenciado, fora da curva. E ele chegou para mim e eu falei, claro, posso falar sim, comecei a falar, aquele sufoco todo, e eu já estava ali encostado na divisória e me enxergava um palmo na minha frente, e veio um flashback, um filme na minha cabeça, me despedindo da vida, e falei com ele no final, cara, eu senti a morte me abraçando.
Ele colocou a mão no meu ombro, esperou acabar de falar. Eu me lembro como se fosse hoje, me emociono até hoje. Ele falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eu falei, eu dei um abraço nele, comecei a chorar, falei, cara, você vem aqui e me conta a pura verdade, cara. Eu fiquei esses anos todos pensando que era a morte me abraçando, você vem aqui e me fala que era a vida me protegendo, que coisa linda, Claro. era a mão de Deus ali me protegendo. E aí é o lado da moeda, é aquele lado da moeda, não é a morte me abraçando, vira essa moeda, Ricardo, era a vida te protegendo. Olha que coisa linda tão que ele me fala. interessante isso que você está falando, e tão importante, porque eu vejo, Ricardo, agora no domingo, foi missa de 7º dia do marido de uma amiga próxima que morreu em função da Covid. E as pessoas dizem assim, ele perdeu a luta para o Covid, perdeu a guerra para o Covid. Eu digo, gente, não falem isso. É um absurdo falar isso, porque ninguém perde uma luta, porque durante esse tempo do processo, da enfermidade, a pessoa luta bravamente pela vida e ela não perde. Eu não acredito na perda, eu sou muito otimista, eu sou sagitariana, eu vi que você é ariano, eu sou sagitariana e o sagitariano tem um defeito horroroso. Ele é muito otimista, ele sempre vê o lado bom das coisas, é terrível. E quando alguém me diz assim, é impossível fazer, eu digo, não existe impossível, tudo é possível. Então, eu sempre quero acreditar e acredito que em tudo que nos acontece sempre tem algo muito positivo. E ninguém perde ninguém, né? Pela morte. Até porque eu acredito que a vida acontece. Esses dias até fiz uma live sobre vida e morte. A gente pensa que o contrário de morte é vida. E não é. O contrário de morte é nascimento. A vida é o que a gente tem entre o nascimento e a morte, né? E a existência é algo maior do que isso. Então, eu acho que a vida é essa experiência que a gente tem em muitas portas, né? Você disse, eu fiquei perto de uma porta. A gente passa em muitas portas, né? A gente passa, talvez, um portal espiritual para quando a gente é concebido. A gente é gestado, aí a gente passa por mais uma porta, né? Usando a tua linguagem, que você estava perto da porta, se agarrou perto da porta e por isso sobreviveu. Quando a gente nasce, a gente passa por essa porta, o portal, que é o ventre da nossa mãe, e na morte também a gente passa por esse portal. Então, a vida é uma experiência, né? E tem muitas coisas positivas, tem muitos aprendizados no entorno daquilo que nos acontece, né? A vida é isso, essas experiências, e aí a gente fica se questionando. Eu me questiono muito, né? Para que eu passo por isso? Fica mais leve quando a gente não questiona o porquê. O para quê, né? E você disse, Letícia, eu não carrego traumas, né? Por quê? Porque você dá sentido para tudo, porque você olha para o lado positivo. E no meio de um caos, no meio da grande massa, e você já mostrou que você é um cara que corre contra a maré, né? Quebra todas as regras, infringe a regra da própria morte, diz, não, eu vou viver, eu tenho vontade de viver. Né? Que importante é a gente estar te ouvindo nos dias de hoje para dizer para as nossas pessoas, porque hoje você recebe um atestado de Covid, é como se fosse dizer para a pessoa, oh, você vai morrer. E não é assim, gente. Para com isso. A gente é mais poderoso, a gente fica perguntando assim, tá, não, mas a ciência diz isso. Tá, mas e Deus? Onde é que está a tua parte do efeito placebo? Porque o efeito placebo nada mais é do que a tua parte nesse processo. Onde está a tua parte nesse jogo todo, né? Então, é isso que você está falando. Eu estou muito feliz de te ouvir, porque é um incentivo para quem está lá no hospital e para quem está em casa dizer, olha, faça alguma coisa, é possível, é capaz, nós somos protagonistas da nossa história. E quando você diz a vida me abraça, a vida nos abraça com muitas oportunidades e quando a gente dá sentido para as nossas perdas, a gente renasce. Nós estamos no tempo de Páscoa. E o que é a Páscoa, né? É morte e renascimento, né? Então, nós passamos agora no domingo por essa passagem, que Páscoa em hebraico significa passagem, e estamos aqui nos primeiros dias de passagem. E aí eu pergunto, né? Para que a gente passou por isso, né?
por essa passagem. E é o que você falou da espiritualidade. E é verdade. E mais de todas essas coisas que eu passei no hospital, dessas cartazes que eu recebia, que me ajudava espiritualmente demais, me alimentava dessas cartas que eu transformava, eu tirava todas as cartas do envelope, fazia uma pilha, assim, desse tamanho, e transformava essas cartas no meu livro, como se fosse a minha Bíblia. Eu lia e relia diariamente essas cartas. Você não sabe o bem que isso me fazia, não só espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente também. E as fitas cassetes, que o papo aqui é meio pré-histórico, cartas, fitas cassetes, que eu recebia e não tinha como ouvir. O enfermeiro até me emprestou um gravador cassete. Eu falei, gente, eu estou no meio do CTI, como é que eu vou ouvir isso? Aí tive a ideia de pegar o estetoscópio, colocava na boca do gravador e ficava ouvindo aquelas mensagens dos meus amigos, música, que aquilo ali me alimentava demais, música, música, música. E eu só lamento, desculpe o Morita da Sony, mas quem inventou o Walkman em 79, mas eu inventei em 73 o Walkman hospitalar. Acho que cabe reivindicar a patente, hein, Ricardo? Mas, ô Letícia, de todas essas coisas que eu falei, que nós falamos, eu chego à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. Essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa o quanto você tem, quem você é, se vem aqueles caras para você, nariz em pé, você sabe com quem você está falando. Não vale absolutamente nada. Nos momentos mais importantes, mais difíceis da nossa vida, a simplicidade é tudo. São as pessoas que nos contagiam. São as pessoas, não essas coisas materiais. Pode até te empolgar um dia, um mês, um ano, depois termina. O nosso amigo Schopenhauer já dizia o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é verdade. São as pessoas, é aqui no coração que a gente leva essas pessoas. Eu, quando estava no hospital, naqueles momentos terríveis, que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu canalizava o meu funilzinho aqui, espiritual, aqui na minha cabeça, aqui dentro de mim, eu canalizava tudo. Todas essas cartas, todas essas fitas cassetes, todos esses cartazes, eu canalizava aquilo tudo para um pensamento só. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. Sabe para que eu queria? A única coisa que eu queria, para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Era isso que eu queria, era isso que me motivava. Então, e eu consegui. Mas tão poderoso. Então, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que é fundamental, sabe, na nossa vida, principalmente nesses momentos, eu chamo desse tsunami, desse enorme tsunami que a gente está vivendo, que a gente está passando. Mas, Letícia, você pode ter certeza que nós vamos superar isso. Tudo nessa vida passa. A vida é um ciclo. É um ciclo. Sim. E nós vamos passar por isso. Mas nós temos que ter, principalmente nesse período, a resiliência, a nossa resiliência. Cada um de nós, de sermos resilientes, da capacidade. Eu acho que a resiliência me acompanha desde a época do acidente. Eu sempre aprendo com ela, praticamente diariamente. Eu sempre ando abraçado com a minha resiliência, que é a capacidade e a habilidade de superar as adversidades da vida e pressões de fases difíceis que a gente tem que ter, sem perder a motivação e sem se deixar levar pelas emoções negativas, na verdade. Eu li há pouco tempo um livro se você me permite, um livro do Nassim Taleb. Ele escreveu um livro chamado Antifrágil. E ele também escreveu um livro muito interessante, que é A Lógica do Cisne Negro. Mas esse livro, o Antifrágil, eu comecei a fazer a comparação, depois de ler esse livro, do ser resiliente com o ser antifrágil. E olha que interessante, existem 2 pontos em comum entre os dois. De você ser flexível, a flexibilidade que a gente tem que ter em momentos de pressão, claro, de ser adaptável,
da gente ter adaptabilidade, de lidar com as situações, de lidar com os momentos. O nosso amigo Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, um geólogo, um grande biólogo do século XIX, ele falava uma coisa muito interessante: não são os mais fortes e os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que mais se adaptam. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que diverge entre o resiliente e o antifrágil, é que o resiliente existe a retornabilidade. Você está lá no ponto A, de repente você vai para aquela confusão toda, aquela pressão toda lá no ponto B, onde é aquele elástico, como se fosse o elástico que aqui está a pressão maior. E aí, quando as coisas aliviam, você volta, retorna para o seu ponto A. Você retorna ao seu ponto de origem. O antifrágil não. Olha que interessante. O antifrágil está no ponto A, vai para o ponto B, vai para aquela guerra, para aquela pressão, mas ele não volta para o seu ponto de origem. Ele segue em frente, ele se beneficia do caos, mas sempre evoluindo, Letícia. E a evolução é o nosso sentido da vida. Nós temos que evoluir o tempo todo. E aí você vai achar... Tem o Rubem Alves, que eu adorava, o Rubem Alves, mineiro, aqui de Boa Esperança. Ele foi um grande escritor, um grande teólogo, um grande psicanalista, um grande educador. E você vai achar até graça de uma frase que ele fala, mas que tem muito a ver com esse contexto aqui. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações, Letícia, nós temos que passar pelo fogo. Nós temos que passar por essas dificuldades, por essas pressões, para a gente se transformar numa belíssima pipoca. E aí, na minha cabeça, no meu coração aqui, eu tenho uma receita de bolo, que é a minha receita de bolo do ser antifrágil, do ser resiliente, que é o principal ingrediente para mim desse meu bolo. 50% do ingrediente, 10 colheradas, você coloca de não se vitimizar, que é fundamental. Sensacional. É fundamental. Eu acho que depois nós temos outros ingredientes para colocar, como você falou, otimismo. Não precisa ser aquele tremendo otimista, não é isso, mas que você tenha um pouco de otimismo. O bom humor, que eu acho que é outra colherada. Eu aprendi a ser um cara bem-humorado lá no CTI. Os enfermeiros, todos os dias, eles trabalhavam em dupla, eles chegavam na minha frente com uma energia e com um bom humor que me contagiava. Eu falei, gente, eu tenho que ser igual a esses caras. E comecei a aprender a ser um cara bem-humorado desde aquela época. Então nós temos a colherzinha do otimismo, do bom humor, da empatia, da autoconfiança, bate no peito e fala assim, cara, eu acredito, eu me garanto, eu vou à luta. E depois você tira esse bolo dentro do forno, aquele bolo saboroso, fofo, gostoso, e você ainda coloca uma pitadinha de canela, que eu chamo de ousadia. Nós temos que ser ousados. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Para quebrar as regras. Exatamente, quebrar as regras. E te digo mais, o principal ingrediente, volto a repetir, 50% do ingrediente desse bolo é de não se vitimizar. Para de se achar um pobre coitado, para de achar que o mundo está contra você, para de ficar chorando pelos cantos, para de culpar sempre o vizinho, pelo amor de Deus, isso acaba com a sua saúde, cara. Se vitimizar o tempo todo, se achar um pobre coitado, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta e não senta de novo, não. Levanta e não fica no mesmo lugar, não. Levanta e vai embora. Vai em frente. Exatamente. Então, você está falando desses livros, tem um livro, você me fez lembrar de um livro muito legal também, que é O Segredo do Bambu. E dessa coisa de ser flexível, que nós precisamos hoje muito, essa flexibilidade. Tem um livro chamado O Segredo do Bambu, que diz assim, que o bambu, e é um livro muito lindo, que acontece num grupo, numa aldeia que mora numa floresta, e eles tiram lições do bambu. Então, o bambu, antes dele aparecer, né, erupcionar na terra, ele tem raízes muito profundas, 4, 5 metros de raízes, para depois ele emergir. E por que ele não quebra como algumas árvores quando tem a tempestade? Porque ele é flexível, né? Ele é maleável. Então, é lindo também, dentro dessa tua analogia,
É perfeito, eu anotei aqui, quero ler, nunca tinha ouvido esse antifrágil, essa terminologia. Eu acho incrível, eu prego muito isso, né? Prego no bom sentido de que a gente precisa sair da cadeira da vítima. E para mim, uma referência disso é Viktor Frankl, que foi um Sensacional. sobrevivente de um campo de concentração, e ele diz que no meio do caos, porque eu sempre digo para as pessoas, o ter ele precisa estar afastado do ser, né? O ser em detrimento do ter. E uma vez eu estava fazendo um curso de parapsicologia e o meu professor disse assim, não, eu duvido tirar tudo o que você precisa para a tua subsistência se você vai conseguir ser. E eu quase desisti no curso naquele momento, porque eu realmente acredito no ser em detrimento do ter. E Viktor Frankl, né, depois disso eu conheço o Viktor Frankl no bom sentido, e Vitor mostra que é possível ser em detrimento do ter, e ele dizia, né? Quem tem um pra quê, enfrenta qualquer como. Então, essa coisa de Exatamente. entender o outro lado da moeda, que a vida me mostra, do pra que eu tô passando por tudo isso, que é o que você tem feito hoje, uau, eu vim para inspirar pessoas, eu vim para dizer para as pessoas que elas podem, que nós somos capazes, né? Que nós temos um propósito na vida, que Deus é maior, não importa a tua crença, a tua caminhada espiritual, mas tão importante. E hoje, mais do que tudo, a gente precisa se conectar com a nossa essência. Tem uma frase não é uma frase, é um discurso com Madre Teresa de Calcutá, onde alguém pergunta para ela, tá, e daí? Por onde eu começo? Onde eu começo? E ela diz assim, por mim e por ti. Por mim e por ti. Então, às vezes a gente quer ajudar e não sabe por onde começa. Mas a gente pode começar por nós mesmos. É esse trabalho que você está dizendo, né? Faça o trabalho interior, faça o teu trabalho. Ajuda onde o teu braço alcança, né? E aí ela diz assim, silencie e ouça o que Jesus tem para dizer no teu coração. É como você falou, é simples. Eu não preciso fazer muitos movimentos. É simples. Basta que a gente faça algo por nós mesmos que a informação vem. A intuição aparece, a tua mãe dizendo, eu acredito, é a conexão mãe-filha poderosa, né? Quem não acredita nisso? Então, se tem um filho acamado, gente, tá entubado, tá no hospital, a mãe é poderosa, né? A mãe tem poder sobre o filho. Faça toda uma conexão com esse filho, porque ele vai receber. Nós não somos conectados nós não, nossa mente ela é a local. Nós temos a condição de estar aqui e, ao mesmo tempo, eu posso me projetar numa praia deserta, isso chama na parapsicologia a bilocação de consciência. E isso é normal, não é um poder extrasensorial de alguns, é de todos. Mas a gente não sabe dessas potências. Talvez a gente esteja passando por isso para acessar essa nossa fagulha de espiritualidade, de entendimento da grandeza que somos, né, Ricardo? Eu acho que esse período as pessoas têm começado a ter consciência disso, sabe? E volto na mesma tecla de não se vitimizar. Eu tenho uma frase que me acompanha desde aquela época, que é de um roqueiro. Eu sempre gostei de rock. Era do Jim Morrison. Esse cara morreu aos 27 anos em Paris e ele escrevia vários pensamentos. E tem um pensamento dele que diz o seguinte: nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima disso, eu tenho a certeza absoluta, Letícia, que é possível recomeçarmos a vida após uma queda, literalmente, que aconteceu comigo, após um trauma, após um fracasso, após este tsunami todo que a gente está vivendo, até mesmo após uma perda. Eu não fico remoendo o passado, eu vivo o presente. Claro que a gente aprendeu com as tristezas, com alegrias, o nosso passado, mas eu não fico remoendo. Se eu ficar remoendo lá o passado o tempo todo, eu vou pirar. O que vai adiantar isso? E o futuro, eu não sei o que vai acontecer comigo. Nós temos várias unidades nessa vida, não é verdade? Unidades de medição, metro, pés, jardas, unidades para a gente medir o líquido, litro, galão. E qual que é a unidade da vida? Qual que é a unidade da nossa vida? A unidade da nossa vida é o dia, é o nosso dia, são as nossas 24 horas, é o nosso presente. E tem O que Deus tem para mim hoje, né? Enfim, tem um pensamento que eu gosto muito, se me permite, breve. Você é o protagonista. O tempo não pode ser interrompido
e a vida é uma tarefa a ser feita. Quando vemos, já são 8h47, quando Sim. vemos, já é terça-feira, o mês vai terminar, o ano acabou, já se passaram 20, 40, 60 anos. E quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo, o amor da nossa vida também parte, e de que é tarde para voltarmos atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão. Quanto aos nossos filhos, subitamente, Letícia, eles não serão mais nossos. E aí nós temos que fazer alguma coisa com esse tempo que sobrar. Vamos Exato. tentar eliminar o depois. Depois eu te ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor. Porque não Exato. entendemos, simplesmente não entendemos que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece e depois a vida acaba. Exato. Lembremos, portanto, que depois pode ser tarde, muito tarde. O dia é hoje, aqui e agora. E é por aí. Que lindo. Que lindo. Olha, a gente tem aqui a Thay, dentro do que você estava falando, a Thay falou assim: tenho 2 filhas, estou passando por dificuldades. Dia 16 de março tentei tirar minha própria vida, porém Deus me deu mais uma chance para cuidar das minhas filhas e buscar ajuda. Thay, tá aí, eu nem preciso pedir para o Ricardo falar, né? A gente falou tanta coisa, tem tantas pessoas passando por dificuldades e o suicídio é algo que bate às portas das famílias, porque a gente tem acessado memórias, e aí um pouquinho do aporte da psicogenealogia, memórias que os nossos viveram. Mas pense o seguinte, se os teus viveram dificuldades, é essa força, né? E não é por acaso que eu tatuei algo, depois eu entendi por que eu tatuei algo exatamente no local onde judeus eram marcados, porque os meus foram mortos, os que ficaram foram mortos em campos de concentração, porque esta força, né? Hoje eu vivo para fazer algo com essa força que há em mim. Então, às vezes, a gente se conecta com a dor dos nossos, porque está na memória celular, mas essa, como disse o Ricardo, tem um outro lado. Eu posso olhar para a dor que eu vivo, que os meus viveram, e posso olhar para isso como oportunidade. Eu sair do momento do olhar escrava dessas programações e me empoderar como herdeira dessa oportunidade de fazer diferente, de fazer algo muito bom com aquilo de ruim que fizeram comigo, que foi o que Viktor Frankl fez. Então, que você, Thay, se inspire, né? Porque a vida te espera. Você passa por momentos difíceis, pergunte-se para quê? O que eu posso fazer com isso? Né? A vida espera o sentido da dor que a gente passa. Então, não é por acaso que você está aqui, querida, né? Tem muitas coisas aí para refletir e sigamos, né? A vida, o universo precisa de pessoas que passam, como disse o Ricardo, passam pela transformação e pela dor, né? Vira e pipoca. Exatamente. Eu achava muito louco. É uma coisa que eu achava muito. Eu achava que a minha felicidade, Letícia e Thay, a minha felicidade estava lá naquele horizonte, lá embaixo, sabe aquela linha do horizonte? Eu não enxergava a minha felicidade, ela estava lá depois da linha do horizonte. Ela estava de mãos dadas com o futuro. Perdão. E para mim, não fazia o menor sentido. Eu falo, gente, eu vivo o presente e a minha felicidade está lá na frente. Como é que eu vou ser feliz aqui e agora? Eu sei, Letícia, que não existe uma fórmula para a felicidade. Nós somos únicos, cada um de nós somos diferentes. Sei também que não existe ninguém que chegue para você e fale assim, eu sou feliz o tempo todo. Se você conhece alguém que falou isso para você, você me desculpe, mas essa pessoa é uma tonta. Tá mentindo. Tá mentindo. Mas digamos que eu fosse esse tonto, digamos que eu fosse esse cara que achasse que a minha vida, eu era feliz o tempo todo, fosse feliz continuamente, eu jamais ia perceber essa tal da felicidade. Eu jamais ia perceber que eu era feliz. E aí, nós ficamos esperando sempre por uma estação
para sermos felizes. E você vai achar graça, essa estação que eu estou falando é como se fosse uma estação de trem. Para cada estação, eu dou um nome de um projeto, do que eu quero ser. Então, a primeira estação é quando eu crescer, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos. A outra estação, quando eu ganhar algum dinheiro, quando eu ficar mais velho. Mas a gente pode colocar dezenas de outras estações, não importa a quantidade. Acontece que a gente fica sempre transferindo a nossa felicidade para uma próxima estação. A gente fica lá dentro do trem, chega na estação para você saltar, pô, quando eu me formar, deixa eu saltar aqui, deixa eu curtir, deixa eu ser feliz aqui. Você não salta. Você fala assim, eu vou para a próxima estação, e dessa forma você não vai ser feliz nunca. A Clarice Lispector, que eu adoro, ela fala o seguinte: a felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Olha que coisa, a felicidade aparece para aqueles que buscam e tentam sempre. E aí, Letícia, eu chego à conclusão, Letícia está aí, que a felicidade é um exercício, felicidade não é uma meta. E aí, graças a Deus, eu comecei a perceber que a minha felicidade ela não estava naquele horizonte, ela não estava de mãos dadas no futuro, ela estava, sabe onde? Aqui, dentro de mim, o tempo todo, adormecida, dopada, não acordava. Às vezes ela tinha uns rompantes assim, de sonambulismo, me saculejava e falava assim, Ricardo, acorda, você tem que ser feliz aqui e agora. Ser feliz não é você ter uma vida perfeita, quase que perfeita, não é você ser melhor que aquela outra pessoa, não é você ganhar só dinheiro. Ser feliz é você poder curtir e descer em cada estação de trem, sem jamais se vitimizar. Lembra da vitimização, né? Jamais se vitimizar. É saber que ajudar as pessoas nos traz muito mais felicidade que ser ajudado. Eu acho que o relacionamento... Fundamental isso. O relacionamento saudável é o primeiro caminho para a gente ser feliz. Felicidade é só questão de ser. E é por aí. Eu dou aula sobre felicidade. Olha só, a palavra legal. felicidade vem de fruto. Que legal. Fruto e frutífero. A gente acha que felicidade é um estado. E felicidade quer dizer ser frutífero. O que é ser frutífero? Aquilo que você falou. Poxa, eu faço para o outro. É o sentido da minha vida. É diferente de alegria. Alegria e felicidade é diferente. Exatamente. Eu enterrei meu pai e minha mãe em 30 dias. Há 4 anos atrás. Então, um morreu no dia 14 de novembro e minha mãe no dia 14 de dezembro. E eu posso dizer que eu enterrei os meus pais na paz, que a gente ouve na Bíblia, na igreja, na paz de Cristo, no sentido de felicidade. Eu estava triste. A gente precisa se permitir momentos de tristeza. Isso não quer dizer que você não é frutífero. Porque ali naquele momento em que eu enterrava meu pai e minha mãe, eu percebi a força deles em mim. E eu sou fruto dessa força, né? Então, eu me tornei mais forte nesse momento, quando eu tomei a força deles em mim. Então, felicidade, como você disse, não tem nada a ver com tristeza. Felicidade é ser frutífero. E ser frutífero é isso que o Ricardo está fazendo aqui, inspirando cada um de nós com a sua história. Porque é isso que é o teu propósito, é para isso que você sobreviveu. Né? Para nesse momento onde as pessoas estão sem esperança, vim falar sobre viver. Outro dia não, já tem um tempo, eu assisti um TED da Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, e ela fala justamente sobre o sentido da vida, que é isso que você está falando. O sentido da vida, qual que é o nosso sentido da vida? É de ter uma família, de ter filhos, de ter um emprego. Beleza, mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é a gente... Isso é um meio para se chegar ao sentido da vida. Mas o sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida é exatamente o que você falou. Não é você estar feliz, alegre o tempo todo. Não é isso. O sentido da vida é da gente poder evoluir, da gente poder sair da zona de conforto, da gente usar outros
sentidos, outras, eu chamo de circuitos que nós temos no nosso cérebro, que são pouco utilizados, que são circuitos da empatia, gratidão, gentileza, solidariedade, generosidade e o circuito da compaixão. Muitas pessoas falam sobre tudo isso, mas não praticam. Exato. E se a gente não conseguir esse sentido, esse propósito da vida, que é poder distribuir todos esses circuitos que eu falei acima para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também não conseguiremos a tal da evolução espiritual. E aí eu acho fundamental, eu não estou falando de religião absolutamente, eu estou falando sobre espiritualidade, e a espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem, mas que a humanidade continua. E aí nós temos que ter o compromisso de passar esse nosso bastão, de passar todos esses circuitos para as pessoas que virão. Mas se nós nos colocamos numa posição absolutamente egoísta, para desejar o mal, para não ter um pingo de gentileza, eu e você e todos nós estamos adoecendo sem perceber. E eu acho que a evolução espiritual seria a nossa melhor conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, de Buda, de Orixás, isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passe a se conectar com essas energias, com esses deuses, para que a gente possa se reabastecer e poder dividir tudo isso entre todos nós. Eu acho que o sentido da vida é por aí. Perfeito. Maravilhoso. Sem comentários, apenas gratidão pela manhã de hoje, pela tua vida, pela tua sobrevivência, porque com certeza tens aí uma jornada longa pela frente, né? E que cada palavra tua seja uma semente no coração de cada pessoa que esteve aqui. Então, se alguém está aí, sabe que tem alguém depressivo, a Thay compartilhou conosco o momento de dor que ela passou, que encaminhe, né? A ideia aqui, sei que nem eu, nem o Ricardo, a gente está aqui para se promover. Eu falo de psicogenealogia, mas eu senti no meu coração, como disse a Madre Teresa, coloca a mão no teu coração e ouça o que Jesus fala contigo. E eu sinto que eu preciso, nesse momento, trazer pessoas como você para falar, para dizer, é possível, viva, saia do vitimismo, olhe para a espiritualidade, tudo isso que você falou, a receita, né? É incrível, vamos aí até fazer uma... Vou colocar até no Canva, se você já tiver, manda para mim, vou botar ali, ó, a receita do Ricardo. Pra gente, às vezes, precisa fixar no espelho e olhar para aquilo todos os dias, né? Ó, vou botar umas colheres disso, e até que a tua mente inconsciente perceba tudo isso, a gente precisa olhar várias vezes. Ricardo, que Deus ilumine tua vida, tua palavra, a tua voz, a tua caminhada, para que você seja inspiração, né? Para que você fale sobre viver para muita gente. Eu achei incrível a manhã de hoje. Eu tô com o meu coração, quando eu falo de felicidade, essa felicidade que a gente acorda todos os dias e diz assim, uau, mais um dia, né? Deus me deu mais um dia. O que tu tem para mim hoje? Hoje tinha você. Que é a nossa unidade da vida, que é o nosso dia, é verdade. Tinha você hoje aqui. E quero continuar a fazer minhas palestras para o resto da minha vida. Quem quiser entrar no meu Instagram, que eu posto diariamente. E o teu livro? Onde compra o teu livro? Não, esse livro aqui não é meu, esse livro é do Ivan Santana, Caixa Preta. Eu acho que esse livro você não encontra mais nas livrarias. Eu não sei se ele ficou de fazer outra edição. Enfim. Quem sabe sai um livro do Ricardo já me falaram. Essa jornada da espiritualidade nesse momento atual, né? Quem sabe um legado, né? Eu tenho escrito várias coisas no Instagram, e é Ricardo Chust, CHUST Trajano, mas se colocar Ricardo Trajano, a gente encontra, vocês encontram, e eu comecei a escrever muitas coisas, muitos insights, e sobre essa história, me lembrei agora, sobre o abraço, eu escrevi um breve pensamento, que eu falo sobre, o título é Um Simples Abraço. Eu vou até ler aqui. Dentro de um abraço,
tudo se dissolve. Não precisa de uma só palavra, apenas do seu calor, do seu silêncio. É a eternidade em alguns segundos. É a distância mais curta entre dois corações. Viva o abraço. Amém. Nossa, tão necessário hoje. Verdade. Um prazer enorme Eu falar acredito com que o você. abraço não contamina, não passa Covid. Eu tenho visto muitas pessoas deixar de abraçar um amigo enlutado, deixar de abraçar um amigo que está de aniversário. Eu fico triste com isso, sinceramente, até porque a gente É, estuda o que é vírus e o que é bactéria. Tão necessário esse calor humano, né? Quando a gente se distancia, a gente fica fraco e vulnerável. Então vamos romper algumas regras aí, no bom sentido, né? Sem como, sermos não, como o Dalai irresponsáveis. Lama, Como o aprenda as Dalai regras e Lama, né? quebre algumas, exatamente. Também concordo com Exatamente. você. É tão É, necessário isso, tão eu fundamental. abraço. Eu abraço. As pessoas vêm Verdade. aqui de máscara, eu digo, olha, eu abraço. Eu não quero me Claro, esconder, eu quero abraço. E essa claro, distância mais curta de dois corações mesmo. é Tão verdade, necessário. é verdade. Querido, gratidão por tudo, pelo teu dia, Obrigado. por você, pela tua vida. Foi um prazer, né? E agora a gente está conectado aí. Galera que não segue o Ricardo, segue lá. E fica aqui o pedido para você, quem sabe, traduzir essas tuas reflexões aí no livro ou em mensagens diárias, alguma coisa que as pessoas pudessem aí adquirir para se alimentar. Tão Aham. importante. Ok, muito Querido, obrigado. obrigada. Eu que Amei estar com agradeço. você. Obrigado. Grande Gratidão. abraço. Deus te abençoe. Você também. Tchau. Até.